Nós aqui hoje vamos começar mais um vídeo, mais uma conversa. Hoje o nosso convidado é o Adalto Braz. Ele é cientista de dados, formado no ITA. E o tema da nossa conversa hoje é Data Science e LGPD. Então, o nosso sócio da área de tecnologia, o Felipe, vai mediar essa conversa aqui, nessa interseção entre a ciência de dados e o direito digital. Está com você, Felipe. Beleza, vamos lá então. Bom, prazer estar aqui com vocês, prazer em conhecer o Adalto oficialmente. Já trocou uma ideia ali por chat, pelo Slack, pelo grupo do Data Hackers. Até a galera do Data Hackers que assistiu o vídeo aí, um salve para todo mundo do Data Hackers. Bom, queria começar esse bate-papo entendendo um pouco mais, né, principalmente para o pessoal do jurídico, ali, os seguidores do Ulisses, do Guilherme, terem uma visão melhor aí dessa área tecnológica, uma área tão nova, algo tão recente, né, que é o Data Science. Queria ouvir um pouquinho do Adalto de como é a realidade do Data Science, como que é o teu trabalho, como que as coisas acontecem, um pouquinho, um overview aí bem rápido sobre Data Science mesmo na realidade. Legal. Acho que, de novo, é um prazer, gente, estar aqui. Enfim, acho que é uma conversa que é útil para muitos de nós que trabalham com a área de dados e, espero que, enfim, consiga ajudar vocês trazendo um pouquinho da minha visão sobre, enfim, esse aspecto da realidade, né? Mas tá bom. Então, Data Science, né? É um termo muito, assim, nesse momento em alta, né? Acho que todo mundo já ouviu falar um pouquinho que trabalha na área de tecnologia, ou ciência de dados, né? E, assim, é algo também que, dependendo de com quem você fala, existe ainda, várias visões sobre o que é, o que não é. Mas, dando um pouquinho do meu ponto de vista e da minha realidade, assim, a gente faz parte da área de tecnologia, né? Então, a gente está dentro do contexto de tecnologia em empresas que são da área de tecnologia ou não, mas que têm uma área de dados. E nossa função, basicamente, é tentar utilizar os dados que a empresa tem, né? Então, sobre, tudo que é guardado sobre os usuários, sobre o comportamento deles, sobre as coisas que acontecem, as transações, todas essas coisas que são guardadas, e tentar utilizar isso para gerar inteligência e trazer valor para o negócio. E aí, enfim, a maneira como ela faz isso, que, enfim, vem a parte de inteligência do cientista, né? Então, ele que escolhe como o problema vai ser encaixado, se é um problema de classificação, se é um problema de regressão, que é para achar, um valor exato. Entendi. E aí vem várias complexidades disso. Certo. Uma pergunta legal para a gente começar aqui, numa primeira pergunta, é saber da área de Data Science, o teu trabalho específico, como que o dado chega até você, Adalto? Como que esses dados que você processa e você transforma em inteligência chegam até o teu departamento, por exemplo? Como que normalmente isso acontece dentro do fluxo de uma empresa? Tá, então, assim, dentro da área de dados, e considerando, acho que especialmente uma área de dados mais madura dentro de alguma empresa, né? A gente tem uma área de ciência de dados, mas essa parte aí já, o dado ele tá lá e você tem que fazer alguma coisa com ele, né? Mas tem toda uma parte para trás, que é a parte de engenharia de dados, que a gente chama, né? E aí essas pessoas são, essa área, né? Essas pessoas são as responsáveis por, de fato, extrair o dado de onde ele tá, transformar ele, combinar, deixar ele mais palpável, mais legível, mais acessível. Esses dados chegam, então, para o teu departamento de engenharia de dados? Como que o teu Big Data é alimentado? Normalmente é por produtos? São os produtos da empresa que geram dados? São os sites? E como que funciona essa interface com o usuário? Entende? O usuário sabe que esses dados estão sendo... Né? Todo o sistema computacional, pensa aí, um site que você acessa, uma plataforma, tudo que está sendo disponibilizado ali, né? Que tem a parte que é a parte do que você vê, né? Então, que a gente chama do front, né? E essa parte que é a parte responsável pelo layout e tal. E tem o back-end, que a gente chama, que o back-end é responsável por criar toda a lógica por trás daquele sistema. Dentro do back-end é onde os engenheiros de software, né? Eles fazem essa relação entre utilizado, o que aparece ali, e isso tem que, para isso aparecer lá, digamos assim, né? Isso tem que estar guardado em algum lugar. Então, cria-se uma arquitetura, uma modelagem por trás disso. Então, por exemplo, né, você for pensar, um usuário. O usuário, ele tem nome, ele tem um login, ele tem uma senha, esse tipo de coisa. Essas informações, elas são guardadas num banco de dados, né? Certo. Dependendo de como isso é feito, né? Então, você pode, a cada clique do usuário,
qualquer coisa que ele clica, você guardar, você guarda. Mas, tipo, para que o sistema funcione, é inevitável que você vai precisar de informação guardada, né? Tipo, a informação sobre o usuário e tal. E isso fica nos bancos de dados, né? Então, tipo, a partir desses bancos de dados, então, pensando ainda, por exemplo, no quesito, tipo, usuários, né? Existe uma tabela lá no banco de dados que chama usuários. E aí tem lá nome, sei lá, o usuário de todas as pessoas que usam aquele sistema. E aí o que o engenheiro faz, né? Ele extrai isso desse banco e joga para um outro lugar que fique mais acessível. A depender do tipo de sistema, essa interação ela acontece a cada clique do usuário, a cada coisa que escuta, a cada interação que ele tem com o sistema. Isso é tipo bem... Fazendo um paralelo aqui com o pessoal do jurídico ali, seria aqui então um ponto de observação e um ponto de atenção, né, Ulisses e Guilherme? Talvez a parte de consentimento, né? Toda aplicação que utiliza esse mecanismo de telemetria, de usabilidade, registrando as informações do usuário, seria muito importante que essas aplicações tivessem um sistema de consentimento, talvez um termo, né, de confidencialidade. Na verdade, o termo de confidencialidade não é o nome correto, me fugiu agora. Termo de consentimento mesmo, né? Um termo explicando quais são os dados que é consentimento, né? Que são coletados. Podia falar um pouquinho disso para a gente, Ulisses? Sim. O termo de consentimento, uma política de cookies, né? Tudo isso é bastante relevante para a LGPD. Minha internet está oscilando bastante aqui, já peço desculpa antecipadamente se ficar o áudio um pouco ruim ou o vídeo. Para a LGPD, todas essas informações aí que a Adalto trouxe para a gente são bastante relevantes, né? Pelo que eu entendi, ele não é o cientista de dados, não atua na ponta, na coleta, né? Talvez ele passe requisitos, se tiver uma informação relativa a tal coisa, eu posso produzir mais inteligência, mas ele não está no front da coleta de dados. Ele pega esses dados prontos, que o engenheiro vai coletar em redes sociais, em comportamento, cookies ou em consentimentos ali, né? Em dados que o próprio titular coleta, né? E vai trabalhar e criar inteligência em cima desses dados, né? Para a LGPD, todos eles são relevantes, né? Desde a coleta do cookie no site, o comportamento que tem no site, o eventual criação de um perfil automatizado, né? De um padrão de comportamento que se observe de determinado usuário do sistema, isso também é relevante. A legislação, inclusive, traz a possibilidade não, né? O direito ao titular de solicitar a revisão do seu perfil que foi criado automatizado. Então, a legislação vai bem a fundo e para a utilização desses dados, né? Quando da coleta lá na ponta, a gente tem que ter uma base de tratamento, né? A LGPD, Adalto, ela trouxe 10 modalidades, a gente pode falar modalidades ou formas de tratamento, bases legais para você poder utilizar os dados de uma pessoa. Você vai ter lá o consentimento, quando a pessoa expressamente faz um cadastro em alguma plataforma, num aplicativo qualquer e entrega seus dados, né? Esse consentimento tem que ter uma finalidade específica para a qual ele vai consentir e quem coletou esse dado, que a gente chama de controlador, vai poder utilizar só para aquela finalidade, de acordo com a legislação, né? Então, essa é uma modalidade. Para execução de contratos, evidentemente, também há uma necessidade de coleta de dados. Pense aqui num contrato de trabalho, bem simples. Um contrato de trabalho, evidentemente, uma série de informações o empregado dá para o empregador, então há coleta de dados nesse sentido também. Para cumprimento de obrigação legal ou regulatória, é uma série, né? Pensa na Receita Federal, quantos dados são enviados para a Receita Federal? A gente não precisa de consentimento, tem uma base legal para isso. Pela saúde, proteção ao crédito, né? Então, quando a gente pensa em proteção de dados aqui nos termos da LGPD, a primeira coisa que a gente vai analisar é da onde estão vindo esses dados, né? Como está sendo coletado, qual é a base legal, né? Que se é consentimento, esse consentimento tem que ser expresso, claro, rastreável, né? Porque num segundo momento a gente pode ter o titular solicitando, eu quero saber que dados você tem meus e o que você fez com ele, né? Então a gente tem que ter uma rastreabilidade sobre esses dados, isso é bastante importante. Vou fazer mais um paralelo aqui rapidinho sobre isso, que é bem interessante. Queria saber do Adalto, então, com essa informação que o Ulisses nos trouxe,
dizendo que a lei diz algo como esse controle de perfis. Então, seu time de inteligência de data science coleta dados dos usuários do site ou daquele software, daquele aplicativo, né, que a empresa presta como serviço. E você traça um perfil. Provavelmente, a maioria das empresas que usam do mecanismo de data science, o traçar o perfil dos clientes dele é algo que todas provavelmente façam. E essa solicitação de revisão do perfil, você acha que isso é algo que já está intrínseco nas empresas que tratam com dados? Já é algo trivial, que as empresas já fazem a possibilidade do cliente solicitar o perfil dele, a revisão do perfil dele? Ou você considera que isso é um desafio aí para a galera que trabalha com data science, as empresas que fazem esse tipo de trabalho, implementar a posição do direito do titular? A qualquer hora o teu cliente chegar para você e falar, Dalton, qual que é o perfil que você tem no teu algoritmo aí a respeito de mim? Qual que é as minhas características de acordo com o teu algoritmo que eu quero fazer uma revisão a respeito disso? Você acha que isso é algo que já ocorre de forma trivial ou é um desafio para que as empresas, na maioria delas, cumpram com esse detalhe da lei? Então, assim, né? Tipo, eu acho que esse é um dos grandes desafios, sem dúvida. E, assim, para dar uma noção para vocês de, tipo, enfim, de novo, data science é um termo que abrange muita coisa e as pessoas falam inteligência artificial e todas essas coisas, tipo, sem entender de fato o que é, né? E aí, para dar uma noção, tipo assim, tem empresas que nem conseguem ainda juntar todos os dados que tem num lugar só, ter acesso a isso, por exemplo, sabe? Tipo, são vários sistemas, pensa numa empresa gigantesca, assim, sabe? Tipo, multinacional. São vários sistemas, então, tipo, a complexidade que é você consolidar tudo isso num lugar só, tipo, ainda tem lugares que ainda isso nem aconteceu. Então, como que, assim, tipo, tá tão, assim, acho que complicada a situação para alguns lugares, né, em alguns locais, que, tipo, nem isso as pessoas ainda têm acesso. E aí, considerando isso da rastreabilidade, né, tipo, acho que é um passo de complexidade além, né, que é, tipo assim, não é só você ter todos os dados, tipo, o histórico de todo mundo e como isso foi mudando no tempo, né? É você, tipo, disponibilizar isso para o usuário, né? Então, sem dúvida, acho que é um dos grandes desafios, porque os sistemas, eles não foram pensados nisso, para isso, né? No final das contas, assim, tipo, inicialmente, essa capacidade ou essa possibilidade de, por exemplo, ter lá uma aba, que seja, em que você clica e você quer ver todo o seu histórico, sendo que, tipo, a maneira como arquitetonicamente, né, tipo, na nível de arquitetura do sistema, isso não foi pensado inicialmente, traz uma complexidade a mais, sem dúvida, né? Então, acho que esse é um dos grandes desafios de como que essas decisões, que, enfim, agora vão virar normas, né, e leis, vão impactar as decisões de arquitetura por trás desses sistemas. Isso traz à tona uma discussão, uma conversa que a gente sempre tem na Gordium, que é exatamente o privacy by design, né? A cultura de desenvolvimento de software e de arquitetura, que ela nunca foi concebida pensando nesses detalhes de privacidade LGPD. E essa mudança de cultura vai ser forçada agora, a arquitetura vai ter que ser repensada, né? Isso é bem interessante. Uma pessoa não autorizada que tem acesso a um modelo, mesmo que ela tenha muito conhecimento, não seria capaz dela reverter um modelo matemático para um modelo, se ela tivesse acesso só ao resultado, com certeza não. Né? E, assim, no geral, eu diria assim, tipo, todos esses sistemas, eles, o output deles, né, que a gente chama, a saída deles é um número, normalmente. Né? Tipo, é um valor. Eu tenho mais uma pergunta nessa linha também. Então, baseado nisso, eu tenho então uma base de dados que foi processada, ela foi treinada e eu estou com o meu modelo pronto. Com esse modelo pronto, e essa base aqui, então, com o passar do tempo, né, sei lá, de um dia para o outro, de uma semana para o outro, de um mês para o outro, eu acho que depende do modelo de negócio para essa rotina de retreinar. Esse retreinar, ele roda na base inteira, os dados novos, eles são injetados no modelo que já existe, já treinado. Como isso funciona? Tá, então, porque, vamos lá, né? Um dos desafios muito grandes de um sistema de inteligência artificial é você garantir que os dados que você usou para treinar aquilo ainda são coerentes com a realidade. Né? Então, dependendo do sistema que você está falando, esses dados, essa variabilidade acontece numa frequência maior ou menor. Né? Então, por exemplo, comportamento do usuário, você pode estar falando do comportamento a nível do dia anterior, da semana anterior, do mês anterior, mas, inevitavelmente, você, de tempos em tempos, precisa retreinar. E aí, retreinar pode significar você adicionar mais dados, pode significar você só pegar um pedaço de dados mais perto do período
Então, vamos colocar aqui, acho que o exemplo do que está acontecendo agora, né? A gente na pandemia. Pensando aí que o seu sistema de comportamento do usuário, você pensou para, sei lá, o último mês, né? Para o último mês antes da pandemia, digamos em março, você pegou os dados de fevereiro para treinar. Agora em abril, quando você for treinar usando o mês de março, vai ter uma diferença muito grande de comportamento, enfim, né? Porque e aí se você quiser amenizar isso, então você vai ter que treinar com granularidade cada vez menor para você, só que ao mesmo tempo, quanto menor o período, menos dados você tem. Então você fica fazendo esse trade-off. Tipo, a priori, assim, é possível que você só use dados mais recentes, ou então é possível que você só vá aumentando a quantidade de dados que você tem, sabe? Tipo, só eu vou adicionando. fazer uma pergunta que eu acho que não ficou. O que eu quis dizer, assim, eu tenho uma base de dados bem grande, tá? Tenho um Big Data bem grande, e eu criei um modelo matemático baseado nessa base de dados enorme. E esse modelo está em produção, ele está sendo utilizado. Eu quero fazer um incremental, eu quero que esse dado passe a entrar no banco de dados nos últimos 5 anos, por exemplo, né? Eu quero atualizar. Esse incremental é feito na base e depois eu retreino o modelo com a base inteira, ou esse treinamento eu pego esse dado incremental e incremento direto no modelo que já está treinado? Depende um pouco do algoritmo, né? Eu posso falar, por exemplo, que redes neurais a gente tem um sistema que é o de checkpoints, que a gente chama. Então é tipo, ele vai treinando e vai salvando o estado em que ele está. Quando você traz dado novo, ele usa o estado em que ele estava antes e continua. Então, tipo, teoricamente o que ele tinha usado antes ele não perdeu. Mas tem algoritmos que não. Você só pega tudo de novo, tipo, você não parte de onde você estava. Você pega tudo de novo e joga para treinar, entendeu? Então, dependendo do algoritmo, dependendo da abordagem que você vai em relação ao algoritmo, pode acontecer as duas coisas. Acho que é isso. Em sistemas de machine learning, então, eu reprocesso a base inteira, inclusive os dados novos com os dados que eu já tinha e retreino o meu modelo. Eu acho que levando em consideração, então, essa dinâmica, eu acredito que o grande problema ali da ciência de dados é exatamente o fato de que nem todas as empresas, se solicitado fosse para deletar os dados do usuário, ao remover os dados da base, no próximo ciclo de treinamento, a inteligência artificial, a ciência de dados ali, o modelo matemático não consideraria e solicitou ser removido. E também a remoção dos dados da base não forçaria com que a empresa reprocessasse o modelo matemático de forma mandatória. Ela poderia esperar o próximo ciclo, porque do modelo matemático eu não consigo trazer de volta os dados pessoais, né? Eles se transformam numa matriz numérica, então eu não teria acesso aos dados pessoais dessa pessoa. Quando a gente pensar em cumprimento de direito do titular aqui, né, um pedido de exclusão ou revogação de consentimento, por exemplo, se esse dado você não tem como reverter e uma vez que o sistema aprendeu, ele permanece lá, esse dado, de certo modo, está anonimizado, né? Não existe uma reversão dessa anonimização, desse input, que é um número, né? Que é um código, ele está anonimizado e não tem reversão. A própria legislação traz uma possibilidade de utilização do dado, mesmo quando já não tem mais o consentimento, né, para o uso privado do controlador, né, desde que esse dado esteja anonimizado e não tenha acesso ao terceiro, né? A parte um pouco mais complicada aqui é se um terceiro tiver acesso a esse dado, né? Mas a legislação permite que se utilize esse dado mesmo depois que já não tem mais consentimento. Tem que ter um certo cuidado para que esse dado não seja fornecido a terceiro, né? Porque esse terceiro tem que ter rastreabilidade. E ele pode chegar até essa empresa falando, esse dado eu obtive através de outra pessoa. Daí existe um outro instituto que é a responsabilidade solidária, né? Daí a gente vai ter uma série de implicações aqui, multas, ações judiciais, né? Por não cumprimento do direito, né? Então, algumas coisas nesse sentido que a gente tem que pensar, né? Mas até umas dúvidas que o Adalto passou para a gente um pouco antes, né? Que era isso, assim, um modelo que eu criei com base, né, em alguns dados, né? A hora que pediu a exclusão, eu preciso necessariamente apagar e a inteligência que eu criei com esses dados não pode mais utilizar, né? Ela depende, né? A resposta que o advogado sempre gosta de dar, depende, né? Desde que ele seja anonimizado, desde que não seja compartilhado com terceiros, ele
poderia ser utilizado. Então, quer dizer, se o time de Data Science, Adalto, tiver um histórico de dados do passado lá, já processados, já transformados em matrizes, um dataset, por exemplo, do dado já processado, eu poderia, então, Ulisses, mesmo que o usuário peça para deletar, se esses dados já foram processados, já foram transformados em modelos, né, em matrizes, eu posso continuar utilizando ele como inteligência depois, desde que esse processo não identifique a pessoa, né? Se já foi uma matriz. Se não identifica, ele está fora do âmbito de aplicação da LGPD, né? Então, isso é muito interessante, né? A lei se preocupa com o dado que identifica uma pessoa de qualquer modo. Então, se esse dentro do modelo ele já não mais identifica uma pessoa, ele não pode, ele não vai estar descumprindo a legislação. Isso se aplica, Adalto? É possível você armazenar os dados já processados como se fosse um dataset? Bem rapidinho, só. Eu até estava pensando aqui, a gente tem que até, é uma discussão daí, talvez mais jurídica, até de termino de conceito, mas até ver uma discussão se essas matrizes geradas das informações dos dados, elas são os dados, ela é um dado pessoal, né? Porque no final ela é um compilado de todas as informações desse usuário. Eu não sei se ela passa pelo conceito, se ela chega a esse conceito de dado pessoal. Vamos lá, dar 2 exemplos aqui. Uma coisa é o e-mail, o CPF, o nome de uma pessoa. E isso dificilmente a gente usa dentro de um modelo, né? Porque modelos, querendo ou não, são tentativas de generalização de uma informação. Então a gente não faz muito sentido, no geral, falar assim, pessoas que se chamam Pedro, sei lá, tem qualquer coisa. Tipo, um sistema dificilmente vai usar isso como base, né? Mas, que era uma coisa que a gente até tinha comentado antes, né? Tipo, gênero, idade. E aí acho que a minha pergunta é muito assim, por exemplo, digamos que essas informações são dadas pela pessoa, né? E eu possa conseguir, tipo, pegar várias coisas daquela pessoa, né? Várias informações que, se eu combinasse, digamos assim, eu conseguiria ter alguma noção de quem ela é. Então, por exemplo, o CEP, o gênero, a idade, o nível de renda, sabe? Tipo, essas individualmente não são tipo informações pessoais em algum grau, né? Porque enfim, elas são bem gerais. Mas às vezes eu combinando várias dessas variáveis, eu consigo ter uma precisão bem boa sobre quem seria aquela pessoa, né? E tipo, entre isso e eu conseguir identificar alguém, é só assim, uma questão de talvez ligar os pontos, sabe? Por isso que a lei traz até o conceito que é dado pessoal, toda informação que reconhece alguém ou que torna possível esse reconhecimento, né? Então, uma informação específica, às vezes, ela não reconhece determinado titular. Só que se você juntar todas as informações que você tem junto, você acaba reconhecendo uma pessoa. Então, essa informação isolada, ela acaba sendo um dado pessoal, porque ela pode reconhecer alguém. Nossa, as coisas começam a ficar mais complicadas. Aí, né? Eu vou dar o exemplo do CEP, que você comentou até, Adalto. Tem uma empresa aqui de Curitiba que está desenvolvendo um software para gestão de privacidade, e ele teve uma experiência na Alemanha, uma empresa que era uma espécie de uma Netshoes, assim. E então ele estava fazendo o processo de mapeamento e ele estava aí, o CEP anonimiza ou não anonimiza, né? Daí a pergunta era, depende, né? Dentro do banco de dados dele, em uma determinada região, um CEP identificava só uma pessoa. Você fala, vou trabalhar com a região, vão ter várias pessoas dentro daquele CEP, dentro daquele banco de dados, só tinha uma pessoa. Porque, né, você tem que cruzar a informação dentro da própria empresa onde você tem que mapear. Então, é uma questão que daí fica difícil. Vou deixar só o CEP porque o CEP anonimiza. Depende, se tiver milhares de pessoas dentro desse CEP, numa cidade como São Paulo ou como Curitiba mesmo, você dificilmente vai saber quem é a pessoa. Mas depende, se você tiver um banco de compras assim, dentro de uma determinada região, podem ter poucas pessoas, né? E às vezes tem duas. Se você tem informação do CEP e do sexo, uma é homem e outra mulher, você já resolveu. Então, essa complexidade assim, que eu acho que a ciência de dados vai enfrentar, principalmente a discussão que eu comentei
antes dessa nossa conversa aqui era sobre anonimização, né? Esse vai ser a chave para você poder gerar inteligência com dados sem ter uma interferência tão pesada da LGPD, né? Acho que assim, inevitavelmente, uma coisa que acontece pelo menos na maioria dos sistemas que eu conheço, né? Quanto mais informação a gente consegue colocar sobre alguém, melhor. Então, dificilmente a gente usa, tipo, uma quantidade pequena de informações que, se combinado, daria para identificar alguém, sabe? Então, por exemplo, digamos que assim, a nível prático, gênero, CEP, deixa eu pensar outro aqui, idade e renda, vai. Que são 4 coisas que, tipo, teoricamente já me dariam um escopo bem menor. A gente não vai fazer, ninguém faz modelo com 4 variáveis, sabe? Sim. Tem mais 50 ali, 100, 200, sei lá, milhares. Então, tipo, ainda assim, acho que é mais considerando esse aspecto mais pessoal, né? Que talvez, enfim, dependendo do sistema com que você está trabalhando, essas coisas, se você juntar, você consegue saber quem é, sabe? Tipo, e aí, enfim, quanto mais dados você tem em relação a esse tipo de coisa, mais difícil vai ser identificar alguém, assim, né? No limite. Tipo, que nem você comentou, vai ter várias pessoas dentro daqueles mesmos grupos. Agora, se isso vai ficando menor, essa quantidade de pessoas, né? Tipo, enfim, vai caindo, você vai separando, mas essa separação não é tipo, tão estatisticamente representativa assim. Eu até lembrei de uma situação aqui falando de dados, assim, que muitas vezes é só o comportamento que importa. O comportamento do usuário, do titular de dados é o que importa. Dá para lembrar, assim, que a exigência de uma legislação mais forte sobre privacidade e proteção de dados ocorreu justamente com o problema das eleições dos Estados Unidos, do Donald Trump, né, onde a Cambridge Analytica pegou dados de milhares de pessoas no Facebook, muitas vezes dados só de comportamento, do que ela curtia, do que ela gostava, para traçar o perfil de quem as pessoas iam votar, ou de o que ela precisava fazer para influenciar aquelas pessoas, né? E aí influenciava essas pessoas com base em fake news, em notícias, né? Porque ele sabia exatamente o que tinha que atingir. E ele atingia isso só, muitas vezes, vendo só o comportamento da pessoa. Não tinha nenhum dado. Assim, um dado, eu digo, no sentido... O dado específico sobre... E específico sobre ela, né? Um dado, assim, bem íntimo, né? Então, só o comportamento. E a legislação se preocupa com isso também. Porque essas foram muito interessante mesmo. As razões que levaram à criação de uma legislação de proteção de dados, né? Então, bom, é bastante complexo. Muito legal essa parte do legal. Business. Bom, pessoal, a gente chegou aqui no nosso deadline, no nosso tempo limite desse vídeo. A gente estipulou um vídeo mais curto para ficar mais fácil do pessoal consumir. E vamos ver a reação do público nas redes sociais. Vamos ver se a gente consegue fazer uma segunda edição aí com a Adalto, para trazer mais dúvidas de quem está aí também no trabalho de conformidade com a LGPD. Quero agradecer o tempo do Adalto aí por ter se disponibilizado para o conhecimento dele, trazer um pouco de informação sobre na data science, sobre a realidade do trabalho e das startups que processam dados. Agradecer o Ulisses e o Guilherme, meus colegas, aí pelo tempo também, trazer um pouco do jurídico, fazer esse merge aí entre tecnologia e a galera do jurídico, esse desafio que é de todo mundo, que é a conformidade com a LGPD. Beleza? Muito obrigado a todos, boa noite, bom descanso. Valeu, gente.